Graça e paz, irmãos. Hoje eu quero deixar nessa introdução aqui o versículos 1 e 2 de 1 Coríntios 2, que diz o seguinte: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O único objetivo do apóstolo Paulo entre os coríntios era pregar uma única mensagem: Cristo Jesus e este crucificado. O tema da nossa reflexão no Ligado na Palavra de hoje é o Evangelho em poucas palavras de apenas um versículo. E o versículo que vamos compartilhar é João 3,16. Desta maneira nós vamos compreender um pouquinho mais ou reforçar ainda mais a nossa compreensão do que é o Evangelho e desta forma também compartilhar com outras pessoas este importante versículo que muitas vezes alguns têm levado para alguns extremos e de maneira que a mensagem às vezes fica comprometida. Então, ouçamos com atenção a explicação de João 3,16, o Evangelho em poucas palavras de apenas um versículo. Fique conosco neste momento ligado na palavra. Vamos lá? Então, irmãos, como eu falei, o Evangelho em poucas palavras de apenas um versículo. Será que é possível nós compartilharmos o Evangelho em apenas 3 minutos, 4 minutos? Ou numa oportunidade que tivermos com alguém num ônibus? Ou então numa conversa rápida em qualquer lugar que seja? Como fazer isso? Então a palavra de Deus é riquíssima em versículos em que apresenta de maneira bem resumida a proposta do que é o Evangelho. Há poucos dias nós vimos, por exemplo, um texto de Romanos 1,16, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Hoje vamos ver mais um versículo onde mostra o Evangelho em poucas palavras, em apenas um versículo. Lembrando que o versículo que mencionamos agora há pouco na introdução, o apóstolo Paulo ele mesmo disse que até os coríntios ele não pregaria usando sublimidade de palavras, muitas palavras, palavras excelentes, palavras difíceis ou muitas palavras. Ele tinha um propósito para aquela igreja: reforçar a mensagem do Evangelho de maneira que ela fosse pregada de maneira simples, não simplória, não deficiente, não faltando alguma parte, mas completa, precisa, objetiva e explicando de maneira muito clara o que é que Deus entende, o que é que a palavra de Deus diz sobre o que é o Evangelho. Ok? Então o versículo é o famoso versículo de João capítulo 3, versículo 16. João 3,16. Vamos lá, olha o que diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos falar juntos? Aí, comigo, mais uma vez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De tudo que Jesus já tinha conversado ali com Nicodemos, porque o contexto desse texto é a conversa de Jesus com Nicodemos, falando a respeito do novo nascimento, né, ali no versículo
14, aliás, no versículo 15, Jesus fala o seguinte: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui no versículo 16, ele explica mais, ele amplia mais essa questão sobre aquele que nele crê, sobre o não perecer, né? Não sofrer eternamente. Então ele começa dizendo: porque Deus amou o mundo. Note que tudo começa com Deus. O evangelho sempre, a mensagem do evangelho sempre vai começar com Deus. Quando nós estudamos a Bíblia progressivamente, do começo ao fim, por exemplo, lá em Gênesis, já começa falando: no princípio, Deus. Né? Tudo começa com Deus. Pregar o evangelho sem começar em Deus, estamos fadados, estamos caminhando para uma mensagem comprometedora, no sentido de não pregarmos completamente. Tá bom, irmãos? Então, começa sempre com Deus, porque Deus. Né? A ideia de salvar o homem, de perdoar o homem, de planejar a maneira do homem se arrepender, aliás, do homem resolver o problema do seu pecado, partiu de Deus. Mas Deus, outro versículo diz o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco. Também outro diz: porque Deus não levando em conta os tempos da ignorância. E aqui da mesma maneira. Então, por que Deus? Então começa com Deus. Deus é o Criador, Deus é perfeito, Deus é incomparável, onipotente, onisciente. Então tudo começa com Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então aqui já é uma informação muito importante, que Deus amou o mundo. Ele amou o mundo. Essa frase aqui tem sido debatida por vários teólogos. Alguns dizem que este mundo aqui é o mundo de apenas um grupo de pessoas. Então Deus amou apenas um grupo de pessoas, um determinado grupo. Que no meio mais acadêmico eles diriam que foram os eleitos, escolhidos. Mas será que é isso mesmo? No nosso entendimento, acreditamos que é uma visão mais ampla. E vamos usar duas referências, dois outros versículos para mostrar isso. Que é o amor ao mundo, aqui é o mundo completo mesmo, todas as pessoas. E o fato de falar que Deus as amou, ou amou o mundo, não significa, ou não estamos dizendo que todas elas vão corresponder a este amor, ou todas elas irão ser salvas, ou todas elas irão para o céu. Não está se afirmando isso aqui. Embora também há uma heresia, uma outra, né? Um outro ensino distorcido, que é o universalismo, que diz que todas as pessoas irão ser salvas. Então aí outros irmãos pensando que estamos pregando o universalismo, dizendo que todos vão ser salvos e Deus vai mandar todo mundo para o céu, independente da situação que elas estejam. Então aí termina dizendo que muitas vezes estamos pregando um amor ou um evangelho universalista, dizendo que todas as pessoas irão para o céu. Mas vamos continuar lendo o versículo, tá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Veja que o amor de Deus deu provas. O amor de Deus dá evidência deste amor, mostrando que ele dá. O amor de Deus prova, mostrando que ele deu. O que é que ele deu? O que é que ele entregou? O seu filho unigênito. Seu único filho. Filho gerado. Filho que não foi gerado por obra humana. Um filho especial, filho unigênito. Um único da espécie. Isso é unigênito. O seu filho perfeito, filho de Deus. Deus deu o seu filho unigênito. E diz o restante do versículo: para quê? Para que todo aquele. Então, por que Deus amou o mundo e deu o seu filho? Para que todo aquele. Esse todo aquele aí envolve, para você ver que a abrangência deste amor. Só que essa abrangência, ela é um pouco mais amarrada ou mais estreitada, vamos dizer assim, quando diz todo aquele que nele crê.
Percebam então que sobre a primeira frase lá, a primeira sentença de que Deus amou o mundo de tal maneira, está explicando de que, mostrando que Deus deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. E este que nele crê não pereça. Ele não perece. Não vai ser destruído ou sofrer eternamente, mas terá a vida eterna. Então, quem terá a vida eterna? Todo aquele que nele crê. Nele quem? Que crê no Filho unigênito, que é Jesus. Vejam, por exemplo, esse versículo aqui. Lá em João 4:42, só para reforçar o nosso versículo principal da reflexão de hoje. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Ora, o Salvador do mundo não significa que todos ali em Samaria, que é o versículo desse contexto aí, creram. Vocês sabem que vários ouviram, mas apenas alguns creram, inclusive a mulher samaritana. Tá? Mas ali, aqueles outros homens testemunham dizendo que Jesus Cristo é verdadeiramente o Salvador do mundo. Não de um grupo específico de pessoas, mas do mundo inteiro. Ele veio para salvar o mundo. E tem um outro versículo também que me ocorreu aqui agora, que a gente conhece, que veio para o que era seu, para os judeus. Mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o recebe, todos quanto o recebe, ele dá o direito de ser chamado Filho de Deus. Então que a restrição aí é para aquele que crê, mas a mensagem é estendida, deve ser estendida a todos. E Jesus, Deus amou o mundo todo. Vamos ver outro versículo aqui. Lá em 1 Timóteo 1,15 fala: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E destes pecadores, Paulo diz: eu sou o principal. Cristo Jesus veio a uma parte do mundo que fala? Não, não fala isso. Cristo Jesus veio ao mundo dos eleitos? Não, não fala isso. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Agora, quando a gente junta este versículo com outros, a gente sabe que esses pecadores precisam crer em Cristo, precisam arrepender de seus pecados para serem salvos e perdoados. Não é isso? Então vamos para o nosso versículo principal, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja então aqui o Evangelho em poucas palavras. Deus, tudo começa com Deus, ele amou o mundo pecador, o mundo perdido, o mundo afastado, o mundo condenado. Ele proveu então uma maneira, um jeito de ter esse problema solucionado, que foi através do seu Filho, e ele deu o seu Filho. E também em outro texto fala que esse Filho se entregou, né? Como é o meio para se chegar até Deus? É a fé, que fala que todo aquele que nele crê. É preciso crer em Deus, crer em Cristo. Para quê? Para ter a vida eterna e não perecer. Tá bom? Então veja aqui então que este versículo, apenas um versículo, João 3,16, ele envolve e ele contém toda a pregação do Evangelho. Claro que se formos detalhar mais, aí iremos para outros versículos. Mas você pode aí então entender e observar a pregação do Evangelho. Poucas palavras em apenas um versículo. Você pode compartilhar isso com outra pessoa, como também você reforça e renova a sua fé em Deus sobre a base de fé, de salvação, né? Aquilo ou em quem você creu. Amém? Então fiquemos atentos a esse breve versículo, a este tão curtinho versículo. Vamos memorizá-lo, vamos compartilhar com outras pessoas e vamos agradecer a Deus porque Ele nos deu o seu Filho e hoje temos vida eterna garantida por causa dele. Amém? Então, irmãos, vocês ouviram a explicação de João 3,16. É claro que vocês já podem ter
ouvido, já até entendia. O objetivo desse vídeo, desta reflexão, é renovar a nossa fé e talvez ajudar alguém que talvez ainda tinha alguma dúvida como pregar o evangelho ou como falar em poucas palavras a pregação do evangelho. Tá? E também talvez corrigir algum entendimento que às vezes a gente vai para a internet, vê algumas explicações de alguns teólogos, de alguns pregadores, e nós precisamos tomar muito cuidado, porque tem alguns por aí ensinando um outro evangelho, ou então de uma maneira onde parcela ou divide a mensagem que Deus deixou na sua palavra, tá bom? Então, fica uma dica aí para você ouvir novamente, firmar bem esta tua convicção e compartilha com alguém, ou aquele mesmo vídeo, né, da explicação, ou então você ouça, veja como que é e compartilhe, fale, espalhe este amor de Deus, mas sempre destacando que assim como Deus deu o seu Filho, a condição é que a pessoa creia nele, e crer nele envolve arrepender-se dos seus pecados para ter a vida eterna. É importante na pregação do Evangelho destacar isso, a pessoa de Deus, a questão que o homem foi afastado de Deus por causa do pecado, a solução que Deus traçou, que é através de Jesus, e o resultado para aquele que crê em Cristo terá a vida eterna. Então, basicamente, esses 4 ou 5 pontos precisa ter na apresentação do Evangelho. Tá bom? Deus abençoe e te fortaleça a cada dia.